Eu tenho que continuar porque o Paysandu perdeu para o Bahia no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. 1-0 o jogo terminou agora há pouco no Mangueirão. Admito para vocês que é uma competição que não me preocupa no momento. O que me preocupa do Paysandu é a Série B, a situação do Paysandu na zona de rebaixamento da Série B. É lógico que é uma competição extremamente importante, grande visibilidade. É legal estar disputando, o time grande tem que disputar, tem que chegar em outras fases. É lógico que é uma competição extremamente importante, mas pelo momento vivido, a minha preocupação realmente é a Série B, o que não vai impedir e anular de hipótese alguma a gente analisar o jogo e analisar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos que eu vi da equipe do Paysandu. O Bahia, lógico, é o favorito para o confronto. O Bahia, o Rogério Ceni mandou um time mesclado, mesmo assim venceu a equipe do Paysandu, agora é mais favorito ainda para conseguir a vaga às oitavas de final. Mas vamos lá, vamos analisar esse jogo e essa é a proposta do vídeo de hoje. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Peço a todos se inscreverem no canal, a comentarem, compartilharem com os amigos. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Vocês sabem que a proposta do canal é analisar o futebol paraense e nessa temporada analisamos todos os jogos do Paysandu e pretendemos analisar todos até o final da temporada, como assim fizemos também em 2024. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é claro, abordar esse jogo do Paysandu contra o Bahia. Como eu disse, o Bahia é favorito, o Bahia mandou um time mesclado no campo hoje, foi suficiente para vencer o Paysandu. A Copa do Brasil é um torneio extremamente importante, de visibilidade, tecnicamente muito forte, rentável financeiramente, nem se fala, só que a preocupação mesmo é a Série B. Mas vamos, é lógico, analisar esse jogo, porque teve alguns pontos positivos e alguns pontos negativos que me chamaram bastante atenção. Primeiro, o lance polêmico da partida, a questão do pênalti, questão que definiu o placar do jogo, 1-0, o pênalti a favor do Bahia, que eu não marcava, para mim não foi pênalti, eu reconheço que foi um lance de velocidade, eu reconheço que teve sim um toque, mas até o movimento não achei tão natural do jogador do Bahia caindo da maneira que caiu, para um toque embaixo, né? Então não achei tão natural assim. Posso estar equivocado, pode ter desequilibrado, mas achei muito pouco para ser pênalti. Para mim, para ser pênalti, tinha que ser uma falta mais clara. Então, não marcaria esse pênalti em hipótese alguma, o que não ia fazer o Paysandu vencer, porque o Paysandu não conseguiu fazer o gol, mas pelo menos, talvez, quem sabe, empatar, né? O Bahia mudou um pouco a estratégia depois que fez o gol, mas eu não marcaria esse pênalti. Porém, amigos, eu não vou ficar aqui me baseando só nesse pênalti, eu vou analisar o jogo em si. Eu não fico muito em cima da questão de arbitragem, eu tô vendo muita gente em rede social falando da questão do pênalti, eu acho justo falar, mas você não pode colocar as mazelas que o Paysandu teve, e a gente vai falar de algumas delas no jogo de hoje, por culpa da arbitragem. Foi arbitragem, pronto. O Paysandu jogou maravilhosamente bem, foi ótimo, tudo ótimo, só que a arbitragem interferiu e prejudicou e não deu certo por causa disso. Não. Para mim, a arbitragem interferiu. Para mim, eu não marcaria o pênalti também, mas a gente tem que ir além. Vamos lá, o Paysandu, ele foi escalado pelo Luizinho e eu não gostei da partida do Luizinho hoje. Eu acho que ele escalou o Paysandu errado e ele substituiu errado e a gente vai analisar aqui, vocês vão dar a opinião de vocês. Ele coloca o Heverson na lateral esquerda, na ponta esquerda, né, como terceiro atacante pela esquerda e o PK, ou seja, mais como terceiro zagueiro pela esquerda, ou seja, dois laterais esquerdos. Eu não gosto quando faz isso. Eu só aceito quando faz isso quando tem em duas situações. Primeiro, esse lateral esquerdo, que é mais ofensivo, ser um jogador de outro nível, de outro patamar, que vai dar uma qualidade ofensiva muito grande à equipe, que não é o caso do Heverson. E segundo caso, é se mesmo se for um jogador um pouco mais limitado, o adversário for bem mais fraco, que não é o caso do Bahia, que mesmo mesclado, o Bahia mesclado é mais forte que a equipe do Paysandu. Então não gostei, o Heverson ainda tentou atacar pelo lado esquerdo, tentou fazer o apoio, só que quando você via, quando ele pegava a bola do meio, porque ele começava as jogadas do meio para frente, que tinha um PK atrás, ele tinha certa dificuldade, ele errava o passe, então eu não escalaria. Eu não sei se o Luizinho colocou ele porque ele fez o gol do Paysandu saindo como terceiro atacante pela esquerda, né? Ele jogou como lateral esquerdo, mas ele apareceu muito bem na área, naquela assistência do Vargas, no último gol do Paysandu na Série B. Não sei, então o Luizinho pensou nessa possibilidade, acredito que sim, mas não me agrada. Não me agrada e eu acho que o Heverson não fez um bom jogo.
Embora essa questão, o Paysandu faz sim um bom primeiro tempo, tá? Eu gosto do primeiro tempo do Paysandu. O Paysandu, a gente já falou, mais fraca a equipe do Bahia, mas eu gostei da equipe do Paysandu, criou oportunidades, tentou finalizar, esbarrou na barreira também da limitação técnica do ataque do Paysandu, que é extremamente preocupante. Só que o Bahia teve a bola, mais de 70% de posse de bola, 75%, o Paysandu com cerca de 25%, mas esses 25% do Paysandu foram objetivos. Os 25% de posse de bola que o Paysandu teve foi objetivo. Com 25%, o Paysandu finalizou mais que o Bahia no primeiro tempo. Então, a questão do Paysandu realmente foi a questão da qualidade da finalização. Porque o Paysandu finalizou ao todo, no jogo todo, teve 15 finalizações. Só 2 na direção do gol. Uma no primeiro tempo e outra no final do segundo tempo. Ou seja, um time que foi para o segundo tempo perdendo, precisava pelo menos do resultado de empate, conseguiu finalizar uma vez sem tanto perigo no final do jogo. Então, essa questão da finalização do Paysandu correta, com qualidade, é que vem prejudicando demais a equipe do Paysandu. O Paysandu, então, ele faz o bom primeiro tempo, ele sofre esse gol de pênalti, que para mim, ele não daria, eu não daria esse pênalti de hipótese alguma, e vai para o intervalo perdendo de 1-0. Só que o que acontece? No segundo tempo, se o primeiro tempo foi bom, ao meu ver foi bom da equipe do Paysandu, o segundo tempo foi muito ruim. E não foi muito ruim porque o Bahia é superior tecnicamente. Porque no primeiro tempo também era praticamente os mesmos jogadores. Foi muito ruim pela postura da equipe do Paysandu. Aí não teve postura e a deficiência técnica da equipe do Paysandu ainda aumentou. No intervalo, o Luizinho promove algumas substituições, né? Saiu o Marlon para a entrada do Vargas. Saiu o PK para a entrada do Rossi, com isso o Heverson ele vai voltar a jogar como lateral esquerdo. Detalhe que o PK ele estava defendendo bem no primeiro tempo, mas ele erra também nessa questão do pênalti do Bahia. Não é ele que faz o pênalti, é o Brian Bosch. Mas novamente o jogador do Bahia ele tem condições porque o PK ele está mal posicionado. Já foi assim contra o Atlético Paranaense, nos gols do Atlético Paranaense, que ele está mal posicionado ali de impedimento, saiu o gol do Atlético Paranaense. Foi agora do pênalti, que eu não daria o pênalti, mas se ele tivesse bem posicionado ia dar impedimento, o juiz não ia dar o pênalti, então ele está mal posicionado de novo. E outros lances que não resultaram em gol, mas resultaram em perigo para o adversário. O PK tem demonstrado essa deficiência em alguns jogos, como eu acho que no primeiro tempo ele defendeu bem, mas nessa questão de posicionamento de linha de impedimento é algo a se corrigir. É algo que preocupa em relação ao PK, porque não é a primeira vez. Então ele tira o PK, que está pelo menos tirando essa questão defendendo bem, para a entrada do Rossi. Só que o Rossi, não sei se ele, aí é difícil falar, né? Não sei se ele já entrou meio baleado, acredito que não, acredito que o treinador não ia colocar um jogador baleado, mas ele sai, ele sente uma lesão, ele sai, e quando ele sai, primeiro é substituído o Brian para a entrada do Edilson e sai o Rossi para a entrada do Benítez. Aí eu acho que o Luizinho erra pela segunda vez, porque ele faz um ataque com o Benítez e com Borazzi, que já era o titular da equipe, e com o Nicolas. Então o Paysandu, que precisava de velocidade, precisava tentar pegar o Bahia desprevenido, porque o Bahia ele administrou muito bem o segundo tempo. O segundo tempo, o Bahia ele fez o que quis na partida, porque ele administrou, ele ditou o ritmo de jogo, ele teve mais posse de bola. Não foi essa posse de bola que teve no primeiro tempo, porque no primeiro tempo o Bahia teve mais posse de bola, o Paysandu arriscava, o Paysandu atacava, o Paysandu tentava criar. Podia esbarrar na limitação técnica, mas tentava criar. Agora o Bahia no segundo tempo não sofreu riscos, então o Bahia fez o que quis no segundo tempo. Administrou o jogo da maneira que quis administrar, se poupando fisicamente, inclusive, tentando ameaçar, quando apertava um pouco, tentava ameaçar. E um time que não está conseguindo criar como no primeiro tempo, você colocar Benítez e Nicolas junto, aí complica muito. Aí a criação do Paysandu caiu mais. Então, eu considero que as substituições também não surtiram efeito. E aí fica a pergunta, por que não o Cavalieri? O Cavalieri entrou logo depois, cerca de 3 minutos depois, né? Ele substituiu o Borazzi, só que caiu na mesma. Por quê? Nicolas e o Benítez junto com um jogador um pouco mais de velocidade. Saiu o Borazzi, que não fez uma boa partida, entrou o Cavalieri. Seria jogo para talvez entrar o Eliel. Ah, o Eliel tá rendendo? Não.
chegou há pouco tempo, ainda não rendeu nada. Enfim, tem que esperar também um pouco, né? Mas ainda não rendeu. Mas é um jogador de outra dinâmica, um jogador de velocidade, pelo menos por característica, eu tô falando de qualidade, tá? Que aí vai depender do jogador. Mas característica, um jogador de velocidade pela esquerda, pode cair pelo meio, pode cair pela direita. Aí você faz o Cavalieri na direita e o Eliel pela esquerda, por exemplo, com o Benítez que entrou no segundo tempo de centroavante. Entendeu? Então eu acho que o Luizinho comete de novo esse erro. Porque ele, quando vai sair, ele faz a substituição do Borazzi, ele poderia ter, por mais que talvez justamente o Borazzi não tivesse condições, poderia ter feito, talvez, processado alguma outra substituição, né? Ou fortalecer um pouco mais o meio campo, para ter um pouco mais de bola e tentar propor o jogo. Mas não. Então ficou no final do jogo Cavalieri, meio perdido no jogo, e eu não entendo porque o Cavalieri não joga mais tempo também. Eu não estou falando que ele é craque, que ele tem que ser titular, não, mas eu gostaria de ver o Cavalieri com mais oportunidade. Já mostrou estrela no jogo contra o Goiás no final da Copa Verde, fazendo aquele gol nos instantes finais. Eu queria ver realmente o Cavalieri com mais oportunidades na equipe do Paysandu, e eu não considero hoje uma oportunidade porque o Paysandu jogou com 2 centroavantes e matou a equipe do Paysandu, e 2 centroavantes que não vivem em bom momento. E assim, o Benítez até meio desengonçado, igual eu falo, eu prefiro o Nicolas que o Benítez. Eu sei que tem parte da torcida que gosta do Benítez, ou prefere o Benítez, mais por uma esperança de dar certo, porque o Nicolas não vive também um bom momento, mas eu acho o Nicolas mais brigador e tecnicamente superior. O Benítez é meio desgonçado, ele pega a bola, tinha lance que ele pegava a bola, talvez não sabia o que fazer, se ele tocava, se ele armava pra cima, não sei, não gostei, e a substituição realmente eu não gostei. E foi um segundo tempo desse jeito, que o Bahia administrou, e a postura do Paysandu me incomodou bastante, porque foi uma postura que a equipe do Paysandu retrata no final do jogo. O que aconteceu no final do jogo? O Paysandu no último lance, o juiz doido para terminar o jogo, último lance da partida, o Paysandu ficou tocando a bola para trás. Para trás. Isso aí, gente, é questão de postura da equipe. Isso aí não importa se está jogando com um time superior, não. Você pode estar jogando contra o Real Madrid, meu amigo. É o último lance da partida, seu time está todo na área, manda a bola para a área. Não importa se é contra o Sport de Belém ou contra o Real Madrid. Não importa. Manda a bola para a área. Olha o que vai acontecer. E isso o Paysandu ficou tocando para trás. E é lógico que o juiz vai terminar o jogo. Tem que terminar mesmo, tá? Se eu for o juiz, terminava o jogo. Você não quer atacar? Você não quer fazer gol? Então perde o jogo. Então tem que perder o jogo mesmo. Porque o segundo tempo, diferente do primeiro tempo o Paysandu joga bem, com parênteses, da limitação técnica do ataque, tá? Então, assim, joga bem, entre aspas, porque tem a limitação técnica do ataque. Só que no segundo tempo não teve nada. Não teve criação, teve substituições erradas, teve o adversário fazendo o que quis, que o Bahia apertava quando queria, não apertava quando queria, deu todo o dinamismo para o meio campo. E o Paysandu com uma situação patética no final do jogo, na situação. Para acabar esse vídeo, o Paysandu, o Vilela, ele faz uma entrevista no final que eu tenho que discordar um pouquinho do Vilela. Acho que ele teve uma outra percepção. Ele considera que o Paysandu esteja num bom momento. Ele falou que o Paysandu jogou o Bahia para trás. Eu não concordo. Eu não concordo em hipótese alguma que o Paysandu jogou um pouco o Bahia para trás. Ele fala da questão do pênalti, aí eu concordo que eu não marcaria também, mas que o Paysandu foi campeão da Copa Verde, ok, agora vai disputar um outro título paraense, mas como se estivesse vivendo um bom momento. Eu tive essa interpretação, que posso estar errado, mas que o Paysandu vive um bom momento e precisa acertar algumas poucas coisas. Eu já discordo, o Paysandu tem que acertar muita coisa. E chegar na final do Campeonato Paraense, meu amigo, é obrigação. Remo e Paysandu são obrigados, sim, a chegar na final do Campeonato Paraense, como o Paysandu foi obrigado, sim, a chegar na final da Copa Verde. Não foi obrigado a ser campeão porque pegou o Goiás. E foi campeão, parabéns, já analisamos aqui. Mas sim, é obrigado a chegar na final da Copa Verde, porque só jogou com time de Série D e sem divisão. Campeonato Paraense, tirando o Remo, são todos os times de sem divisão e 2 da Série D, que é a Tuna Luz Brasileira e o Águia de Marabá. Então, Paysandu chegar na final paraense é mais do que obrigação. Paysandu tem que ter um senso crítico lá dentro. Não é porque, para mim, o árbitro errou, não é porque pegou Bahia, que é um time mais qualificado, que tá tudo resolvido e ignorar os problemas.
não pode ignorar os problemas, porque o Paysandu não venceu ainda na Série B. O Paysandu está quase a 10 jogos sem vencer, juntando tudo, as últimas partidas. E o Paysandu só tem 2 gols na Série B. Em 5 jogos, 2 gols que quem marcou foi o Vilela e o Hevers, ou seja, jogadores defensivos. Nenhum dos atacantes marcaram gols. Isso é um dado alarmante que você não pode colocar na culpa de arbitragem ou na culpa de adversário. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Gostando, se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.